Olá! Agências bancárias em vários estados do país amanheceram cobertas de cartazes e devem ficar fechadas a partir de hoje, terça-feira. Após assembleias realizadas na semana passada, os bancários decidiram entrar em greve por tempo indeterminado. Bom, segundo a Federação Brasileira de Bancos, a FEBRABAN, os clientes poderão fazer saques, transferências e outras operações por canais alternativos de atendimento, como caixas eletrônicos, internet banking, aplicativos no celular, telefone, além de casas lotéricas, agências dos Correios, redes de supermercados e outros estabelecimentos credenciados. Confira agora os destaques desta terça-feira, 6 de outubro. A Associação dos Procuradores da Assembleia de São Paulo realizou o 3º encontro da Advocacia Pública do Poder Legislativo. Comissão do Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável debate os problemas de abastecimento de água em São Paulo. A partir de agora, no Jornal da Assembleia. O presidente da Assembleia Legislativa de São Paulo, o deputado Fernando Capês, do PSDB, participou do lançamento de um novo indicador de eficiência nos gastos municipais. De responsabilidade do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, o Índice de Efetividade da Gestão Municipal é uma ferramenta de aferição dos gastos e que dá transparência à administração de 644 municípios paulistas, exceção a capital, que tem tribunal próprio. O cidadão vai poder checar por e-mail ou celular se os recursos dos impostos estão sendo corretamente gastos. Ele pode comentar. Por exemplo, um município está com A em educação. O cidadão pode falar, não curto, não concordo. Por quê? Porque está tendo um problema na escola, falta professores. Esses dados irão direto para a nossa fiscalização. Esse índice, na verdade, ele não é para punir o gestor municipal. E é importante que se diga isso. Porque, na verdade, às vezes o prefeito fica com medo que isso possa rejeitar as suas contas. Não, pelo contrário. Os prefeitos, gestores municipais, não têm que ter medo desse índice que hoje foi apresentado pelo Tribunal de Contas do Estado de São Paulo. Ele tem que, na verdade, utilizar esses dados para melhorar a sua gestão. O tribunal criou esse índice exatamente com esse objetivo, né? Resultado de um conjunto de índices: educação, saúde, planejamento, meio ambiente, tecnologia da informação, para que, através destes instrumentos, né, possa contribuir para que a gestão possa melhorar e, consequentemente, a qualidade do serviço público oferecido à população. O Tribunal de Contas busca ampliar a transparência, disponibilizar para o cidadão, para a Câmara, para o prefeito, para o agente público, todas as informações necessárias para não só a boa gestão, mas também para as providências quando você tem algum apontamento ou algum alerta da melhor forma possível. E o presidente da Assembleia Legislativa, deputado Fernando Capês, disse que a nova ferramenta cria alertas automáticos para a boa gestão das cidades. Tem que ter profissionalismo na gestão, na administração, e o Estado ele tem que começar a se preparar para não se encontrar em todas as áreas. Tem muitas áreas que ele não precisa estar. O Estado não precisa estar explorando a atividade econômica e regime concorrencial com a iniciativa privada. O Estado tem que estar em educação, tem que estar em segurança, tem que estar em saúde, tem que estar na justiça, nessas áreas fundamentais. Então, tem um Estado leve, que gaste pouco, conter essa máquina burocrática e cartorial, que é como um pântano, faz o Estado caminhar em passos de pesadelo. Então, acho que isso que é importante a gente poder rever em termos de eficiência na gestão. Bom, e o Sebrae São Paulo promove em todo o estado a Semana do Empreendedor, uma ação de capacitação que começou juntamente com o Dia do Movimento Compre do Pequeno Negócio, onde empresas de todo o Brasil celebram junto aos consumidores a importância dos pequenos negócios na economia nacional. E a repórter Viviane Cesarino nos traz agora mais informações ao vivo sobre a Semana do Empreendedor. Olá, Viviane. Oi, Sérgio. Antes de falar desse movimento Compre do Pequeno Negócio, eu vou falar um pouquinho para vocês sobre o perfil das pequenas empresas no Brasil. A pequena empresa é aquela que fatura até 3 milhões e 600 mil reais por ano. Mas olha só, pequena no tamanho e grande, enorme na importância para a economia brasileira.
presta atenção nesses números, olha só. Elas são responsáveis, as pequenas empresas, os pequenos negócios, por 42% dos empregos formais e 27% do PIB, o Produto Interno Bruto Brasileiro. Aqui em São Paulo, a gente está falando de um universo de quase 3 milhões de pequenas empresas. E quem vai falar mais para a gente sobre essa importância é o Paulo Marcelo Ribeiro, que é gerente regional do Sebrae aqui de São Paulo. Elas são responsáveis por girar a economia, principalmente nesse momento de crise. E nós, consumidores, podemos ajudar, né? Como? Exatamente, nesse momento de crise a pequena empresa tem, até por ser menor, ter custos menores, consegue segurar um pouco aí a ponta da economia e a gente consegue ajudar comprando do pequeno, né? Essa é a campanha que a gente está estimulando, que as pessoas comprem no seu bairro, comprem dos pequenos negócios, que mantenham o relacionamento com esse cliente, com esse pequeno empresário e aí consiga ajudar a economia como um todo, garantindo emprego e renda. Isso que a gente está falando, Sérgio, é aquela dica. Em vez de você cruzar um bairro ou cruzar a cidade inteira para ir num supermercado grande, compre da quitanda que está ali do lado da tua casa, do pequeno mercadinho ou daquele padeiro que já virou seu amigo. É isso, é uma pequena atitude, mas que faz uma enorme diferença. Exatamente, e a gente está fazendo a outra contrapartida, que é capacitando cada vez mais esse empreendedor para que ele traga um produto de qualidade, um serviço de qualidade, que atenda bem o cliente, para que o cliente volte no negócio dele e aí vira um ciclo virtuoso da economia que vai dar sucesso com certeza. Agora aqui na Semana do Empreendedor, nesse stand enorme que vocês montaram, né, aqui na Praça do Patriarca, o que as pessoas podem aprender? Porque todo mundo sonha em ser empreendedor, quem é que não quer, né, ter o próprio negócio? Aqui a gente está trazendo toda a informação gerencial e administrativa necessária para ele planejar o negócio, para ele constituir o seu negócio com a parte legal, ver quais são as obrigações, ele consegue ter essas informações com a gente aqui. E através dos parceiros que estão aqui na tenda, ele consegue acessar outros serviços, como formalização da empresa, no caso do microempreendedor individual, serviço de crédito, serviço de consulta da situação da empresa, uma série de serviços que estão disponíveis aqui na tenda também. Por que formalizar é tão importante? É fundamental para aquele pequeno negócio, para ele ter acesso a mercados, para ele conseguir vender para mercado de compras públicas, para ele estar formalizado, fugir da ilegalidade, das blitz, desse todo problema, ele está formalizado, ele com certeza vai ter melhor resultado do negócio dele, conseguir emitir uma nota fiscal e está tudo dentro da regra. Muito obrigada, Paulo, pela sua entrevista. Olha aí, Sérgio, sonhar não custa nada e se você tem alguma dúvida e quer mais informações, venha para cá até no sábado. Essa tenda do Sebrae fica montada aqui na Praça do Patriarca, no centro de São Paulo. E agora presta atenção nos horários. Começa às 9 da manhã e vai até às 5 da tarde, até sexta. E no sábado começa às 9 da manhã, mas vai até às 3 horas da tarde. Tem um site, tem um telefone para mais informações, principalmente sobre as palestras que eles oferecem aqui. A gente deu uma espiadinha em uma e o tema era super importante, como atrair clientes. Nessa época de crise é muito importante isso, né? Então vamos lá, o site é o www.sebraesp.com.br e o telefone 0800 570 0800. Tudo certinho? Então é isso, Sérgio, é com você. Pois é, Viviane, esses pequenos negócios, essas pequenas empresas chegam a gerar até 27% do PIB. Isso é muito importante para o país. A Associação dos Procuradores da Assembleia Legislativa de São Paulo realizou o 3º encontro da Advocacia Pública do Poder Legislativo. O evento reuniu procuradores de 25 câmaras legislativas do Estado. Estamos comemorando, além dos seminários que iremos realizar, estamos comemorando o Dia do Procurador Legislativo no Estado de São Paulo. Não é o Dia do Procurador da Alesp, é o Dia do Procurador da Assembleia Legislativa e de todas as câmaras de vereadores aqui de São Paulo. Palestras e debates promoveram a troca de experiência entre os profissionais. Aqui existe um edital que existe uma padronização de edital, coisa que não tem em qualquer órgão da administração pública. Então, essa padronização de edital facilita muito o trabalho e evita certos conflitos que de repente já foram até superados, né? Então, são exemplos como esse, a informatização do processo legislativo, a padronização da área de licitação. Então, são cases que a gente tem aqui dentro
da Assembleia Legislativa, ou que tem em outras câmaras, tal, que possam ser úteis para que sejam apresentados nas demais casas. O evento aconteceu no Dia do Procurador Legislativo, um cargo que exerce uma função que nem todos conhecem. O trabalho da advocacia pública é de assessoramento do poder público, dos nossos governantes. Aqui no caso do Poder Legislativo, assessoramento dos nossos parlamentares, daqueles que fazem a lei, as leis, e daqueles que também fiscalizam os atos do Poder Executivo. Portanto, o trabalho do advogado público é de orientação, assessoramento, dar o guia correto para a atuação do administrador público. O mesmo acontece com os profissionais das câmaras municipais. O principal mote é a troca de informações em assuntos e problemas similares que nós temos, né? Na verdade, às vezes você está estudando uma questão própria do legislativo, uma questão jurídica, logicamente, e você tem outro legislativo com o mesmo problema, né? Então, você fazer um evento para trocar esse tipo de informação é muito importante. Você vê que o problema não é só seu e você arruma outros caminhos para resolver a questão juridicamente falando. O evento recebeu o apoio do deputado Carlos Neder, do PT. Ele, que é o autor do projeto de lei que instituiu a data, recebeu uma homenagem. Um evento comemorativo, elogiando a atuação dos procuradores e também mostrando que é necessário que cidades de médio e pequeno porte fortaleçam as suas equipes de assessores jurídicos e possam, de maneira articulada com esta associação, seja aqui da Assembleia Legislativa ou em plano nacional, fazer com que a população conheça mais e valorize o trabalho desses profissionais. Agora a previsão do tempo para amanhã, quarta-feira, em São Paulo. Tempo com sol, entre nuvens e temperatura em elevação. A máxima prevista chega aos 30 graus. Em Campinas, a quarta-feira vai ser de tempo nublado. A máxima fica em 28 graus. São José dos Campos, tempo nublado, possibilidade de chuvas, máxima de 30 graus. Sorocaba, tempo encoberto com possibilidade de chuvas. A máxima fica nos 29 graus. E em Ribeirão Preto, a quarta-feira vai ser de sol entre nuvens, também com possibilidades de chuvas. Os termômetros chegam até 30 graus. Comissão do Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável da Assembleia e a Comissão Especial da Crise Hídrica da Câmara Federal debateram os problemas de abastecimento de água em São Paulo. Os detalhes depois do intervalo. A Frente Parlamentar da Câmara Federal promove um seminário sobre o Plano Nacional de Educação. Sancionado em junho do ano passado, o Plano Nacional de Educação prevê o investimento de 10% do Produto Interno Bruto para a melhoria do acesso e da qualidade da educação oferecida no Brasil. A nova política educacional do país estabelece 20 metas e estratégias a serem cumpridas até o ano de 2024. Nesse momento, o objetivo nosso é dar força ao que o Plano Nacional de Educação já prescreveu, porque ele já é lei, ajudar a orientar e organizar o Plano Estadual de Educação em curso aqui em São Paulo e, ao mesmo tempo, dar aos municípios e aos cidadãos o esclarecimento para como fazer com que a sociedade possa lutar para a implementação das 20 metas e as 254 estratégias do Plano Nacional. O plano estadual, os municipais, porque para mim a educação brasileira é a maior tarefa que nós temos na atualidade. A partir da aprovação do Plano Nacional de Educação, os estados e municípios brasileiros tiveram um prazo de 1 ano para a criação de seus planos locais, seguindo as diretrizes nacionais. Um dos objetivos do seminário promovido pela Frente Parlamentar pela implementação do Plano Nacional de Educação da Câmara Federal foi reunir a sociedade e a comunidade escolar em torno do tema. Primeiro que é preciso considerar a importância de ter um Plano Nacional de Educação com diretrizes e metas e estratégias, né? E, sobretudo, como uma agenda de trabalho para os estados e municípios, né? Então, eu acredito que todos os estados e municípios têm que ter como base o Plano Nacional de Educação. O Plano Estadual de Educação, apresentado pelo governo de São Paulo, ainda está em debate em audiências públicas promovidas pela Assembleia Legislativa
para o aprofundamento da discussão. O mais importante do que está acontecendo aqui hoje é conhecendo essas metas, porque todos aqui conhecem as metas, conhecem os princípios, as diretrizes que levaram a essas metas, é fazer com que a sociedade tome posse disso e participe, para que de fato o Plano Nacional da Educação aconteça aqui no estado de São Paulo e venha acontecer também em todo o nosso Brasil. É importante a gente fazer essa discussão para que as pessoas tenham um acesso, uma condição melhor para fazer ver o entendimento que a educação a nível de Brasil, a nível de São Paulo, pode estar avançando para melhorar a qualidade de ensino dos nossos alunos. E a Comissão do Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável da Assembleia e a Comissão Especial da Crise Hídrica da Câmara Federal debateram os problemas de abastecimento de água em São Paulo. O debate, com apoio da bancada do PT, contou com representantes do poder público e da sociedade civil. Horácio Figueiredo, chefe de gabinete da ANA, Agência Nacional de Águas, avaliou as condições de abastecimento de água no estado de São Paulo. É bem verdade que se estabilizou a retirada de água do sistema Cantareira, principalmente. Esse é um sistema que está mais crítico, junto com o Alto Tietê, que agora também vai receber água do Rio Grande, da represa Rio Grande, uma obra que já foi inaugurada semana passada, então deve haver um equilíbrio maior no Alto Tietê. Então o Cantareira ainda é uma situação muito delicada, porque mesmo em outubro, nós já estamos no início de outubro, está saindo mais água do Cantareira do que entrando mais água do Cantareira. A outorga do sistema Cantareira, que é responsável por cerca de 55% do abastecimento de água da região metropolitana de São Paulo, também foi discutida. A autorização é concedida pela ANA, Agência Nacional de Águas, e pelo DAE, o Departamento de Águas e Energia Elétrica de São Paulo, e vence no dia 30 deste mês. Esta outorga limita a quantidade de água que pode ser retirada do sistema e deve sofrer alterações. O Ministério Público Estadual está acompanhando a renovação da outorga do sistema Cantareira, inclusive para garantir a qualidade da água. Temos uma grande preocupação, que é justamente contribuir e buscar caminhos para que haja a superação desse momento tão crítico. A coordenadora da Aliança pela Água, Marúcia Wateli, apontou soluções para o desabastecimento. Uma nova cultura de cuidado com a água, ela pressupõe o seguinte: cuidar e recuperar as fontes de água, sejam elas em áreas urbanas ou rurais. A gente precisa cuidar dos mananciais, senão a gente não vai ter água. O segundo ponto é tratar e reutilizar a água sempre que possível, seja na indústria, seja no abastecimento, seja até mesmo na agricultura. O terceiro ponto é diminuir o desperdício e as perdas de água, e aí também vale para todos os setores. A deputada Marcialia, do PT, apontou questões que, segundo ela, geraram a crise hídrica e disse que espera completar um diagnóstico para contribuir com soluções. São vários os fatores que nós já identificamos, né? Desde falta de aporte de recursos, até direcionamento equivocado de recursos, falta de investimento, a questão do não controle das perdas efetivas da água, enfim. São vários os momentos em que a gente tem aí que parar para identificar o diagnóstico. Previsão do tempo para amanhã, quarta-feira, em outras cidades do interior e também do litoral do estado. Em Santos, tempo nublado com possibilidade de chuvas. A máxima fica em 27 graus. São José do Rio Preto, a quarta-feira vai ser de tempo nublado. Máxima chega aos 30 graus. Mogi das Cruzes, tempo estável. A máxima fica nos 30 graus também. Piracicaba, a quarta-feira vai ser de tempo nublado. Os termômetros marcam até 29 graus. A Assembleia Legislativa presta homenagem à comunidade libanesa do estado de São Paulo. Detalhes depois do intervalo. Até já. A Assembleia Legislativa presta homenagem à comunidade libanesa do estado de São Paulo. Eles chegaram ao Brasil há cerca de 145 anos. Vindos de um país formado por cristãos e muçulmanos, foram recebidos por um povo que não faz perguntas sobre a fé. Nascia uma amizade. Nasceram muitos libaneses. No Brasil, hoje são mais de 10 milhões, mais que o dobro que no próprio Líbano. Para homenagear a comunidade libanesa, a Assembleia Legislativa realizou uma sessão solene que contou com empresários, religiosos, diplomatas e representantes do poder público.
É uma honra, na verdade, e bem merecida de um lado, mas também ao mesmo lado, meus agradecimentos ao presidente da Assembleia e os vários amigos da Assembleia Legislativa também, porque, como já falei, a contribuição libanesa aqui na sociedade de São Paulo é muito, muito importante e é bom saber finalmente que está reconhecido pela Assembleia Legislativa. Os libaneses, eu posso dizer, foram um dos grupos construtores do Brasil. Desde o século XIX, vindo para o Brasil, com estímulo do próprio imperador Dom Pedro II, que esteve no Líbano, e a partir da visita dele, houve um aumento da vinda dos libaneses para o Brasil. A desembargadora Maria de Lourdes Rachid, que preside a Comissão Judiciária sobre Tráfico de Pessoas no Tribunal de Justiça de São Paulo, representou a presidência da instituição. Para mim é um orgulho ser descendente de árabe, né? É um povo muito guerreiro, muito lutador, então eu tenho o maior orgulho de ser descendente. O deputado Salim Curiati, do PP, falou em nome dos deputados presentes à sessão solene. Tive um pai que veio do Líbano e aqui casou com a minha mãe, que também veio do Líbano, e teve 10 filhos. De modo que temos uma comunidade realmente grandiosa e com interesse de ajudar o progresso do país. Aqui na capital paulista, os libaneses se estabeleceram no final do século XIX na conhecida região da Rua 25 de Março. Como tinham poucos recursos, em geral, para comprar grandes terras e trabalhar na agricultura, optaram por uma área na qual são conhecidos por sua habilidade: o comércio. Eu sou neto de libanês, com muito orgulho. No estado de São Paulo, eles ajudaram a construir, a difundir o que são as raízes do Oriente Médio, libanesas, culinária. São pessoas hoje que têm envolvimento na política, empresários, grandes empresários no setor também comercial, principalmente no comércio, né? São pessoas aí que têm um grande tino, uma veia comercial muito importante, mundialmente conhecidos por serem bons comerciantes, os libaneses. Então eu tenho muito orgulho, muita honra de ter um pouquinho de sangue correndo em minhas veias e poder estar participando dessa homenagem tão importante como hoje aqui na Assembleia. Um bonito gesto do presidente da Assembleia Legislativa, Fernando Capês, homenagear uma comunidade da dimensão, da grandeza e da alma da comunidade libanesa. É a história de São Paulo reproduzida aqui nesta cerimônia. São centenas de anos reproduzidos por aqueles que amam o trabalho, são perseverantes, dedicados, integradores e, ao mesmo tempo, exemplos de obstinação, de dedicação e de fraternidade. O presidente da Assembleia Legislativa, deputado Fernando Capês, do PSDB, ressaltou a influência política e cultural da comunidade libanesa no estado de São Paulo e no Brasil. Houve uma total harmonia, uma identificação de culturas, de temperamento. O libanês ajudou o Brasil ajudou o Líbano, enfim, nós estamos todos juntos. E a sessão solene na Assembleia, que é a casa do povo, não poderia deixar de reconhecer isso, principalmente porque existem, morando no Brasil, o dobro de libaneses do que moram no Líbano. Então, realmente, foi uma sessão histórica, maravilhosa e que vai ser lembrada por muitos e muitos anos. Vamos à previsão do tempo para amanhã em mais cidades do interior do estado. Em Franca, tempo nublado, a máxima é de 29 graus. Bauru, a quarta-feira vai ser de tempo estável. Temperatura máxima chega aos 30 graus. Limeira, tempo com sol entre nuvens, máxima de 29 graus. Em Marília, a previsão do tempo para amanhã vai ser nublado, com possibilidades de chuvas. Temperatura máxima chega aos 30 graus. O Jornal da Assembleia de hoje termina aqui, mas você pode acompanhar toda a programação da TV Assembleia SP no portal www.al.sp.gov.br. A gente se vê de novo amanhã, a partir do meio-dia. Até lá.